Relações Internacionais em São Paulo, né? Nada a ver com o que eu trabalho hoje. Eu fui fazer um intercâmbio na França e depois desse intercâmbio eu fiz uma viagem de bicicleta, né? Indo de Paris até o Irã, até Teherã e voltando para Paris. E aí isso me abriu muito assim as possibilidades de entender que, por mais que a gente sempre esteja recebendo muitos nãos, de que não dá, não é possível, é muito difícil, muito perigoso, eu fiz a viagem, foi super tranquila, maravilhosa, não tive nenhum problema assim. E aí essa viagem me abriu a possibilidade que é possível fazer alguma coisa diferente do que a gente tem visto assim nas cidades e tal. Então eu comecei a me interessar muito pelo movimento da permacultura, de ecovilas, comunidades sustentáveis, e fiz o meu trabalho de conclusão de curso sobre isso, né? Sobre comunidades sustentáveis no Brasil e no mundo. A minha família já tinha essa terra aqui, né? Já faz desde 97 que minha família comprou esse terreno aqui em Gonçalves e era uma terra de veraneio, inverneio, né? Aqui na região. E aí, como eu já estava nessa vontade da agricultura, né? Já tinha feito essa vivência de um ano estagiando, eu senti que era um momento que daria para eu tentar uma iniciativa assim mais minha, para realmente sentir na pele, né, o que é formar um organismo agrícola, né, trabalhar com a agricultura orgânico-biodinâmica, né, os desafios, as belezas. A gente bolou aqui, interessante de mostrar também, um sistema misto de aquecimento e forno de pizza da estufa. A gente fez de barro, ainda falta o reboco. Mas aqui dentro passa uma serpentina, porque uma das nossas grandes questões é no inverno, né? A gente está numa região muito fria, então cai muito a temperatura dentro da estufa e cai muito a produção. Então a gente bolou esse esquema de serpentina, né, a fogo, que esquenta a serpentina, que joga uma água quente dentro de um tonel que está lá dentro, que aí com o corpo de calor forma uma massa que segura bem assim a temperatura interna, para, né, não ter essa queda tão drástica na produção. Bom, então aqui é a nossa sala de maturação, né? Seria o berçário da estufa, que é onde a gente recebe os bloquinhos, né? Cada 15 dias a gente vai buscar esses blocos, né? Que já estão esterilizados e inoculados, que são blocos feitos principalmente de pó de serra de eucalipto, né, farelo de milho, fubá, e farelo de arroz, que é uma das grandes diferenças do cultivo orgânico, que a gente compra milho orgânico para fazer o fubá, e o farelo de arroz, por não ser transgênico, também é permitido no orgânico. A maioria dos outros blocos, né, os convencionais, eles usam o fubá transgênico e o farelo de soja transgênico, que, né, inviabiliza a certificação. Então a gente vai receber eles mais ou menos assim, todos brancos, né, que significa que o fungo já correu, já colonizou, fez a primeira colonização do bloco, e eles vão ficar aqui mais ou menos por 2 meses. Aí, quando eles estiverem mais ou menos todos marrons, formando essa capa marrom, esse aqui daqui uma semana mais ou menos já vai estar no ponto, ainda tem pedaços brancos grandes. Aí a gente levaria para a sala de lá, que é a sala da frutificação, para começar o processo. Essa parte marrom é como se fosse uma capa protetora do cogumelo. Então é como se fosse uma casca, né, que originalmente o cogumelo era produzido em troncos, ainda é, né, em alguns lugares mais tradicionais. Então é como se fosse a capa protetora do bloco, para que não venham muitas contaminações de outros fungos. Quando ele está totalmente marrom, significa que ele já está maduro e pronto para frutificar. Essa sala, a gente está com ela toda forrada, as duas partes estão forradas de isopor, e é interessante notar que ela sempre, idealmente, fica por volta de 22 a 25 graus, né? 25 no máximo. Que os próprios blocos, nesse processo, eles estão fazendo um tipo de decomposição. E essa decomposição gera calor, que é muito interessante, porque eles precisam estar nessa temperatura. Então os próprios blocos já estão fazendo a
a temperatura ideal para essa sala. Quando a gente vai para a sala de frutificação, aí já pode ser uma temperatura que varia dos 12 a 20 graus. Depende um pouco da linhagem da semente do shiitake. Então, 2 vezes por semana a gente traz os blocos da sala do berçário, né, da maturação, para a sala de frutificação e deixa 2 dias dentro do saco ainda, nas prateleiras. Esses a gente acabou de selecionar hoje, então quarta-feira a gente vai tirar eles do saquinho. Esses 2 dias servem para dar um choque térmico e de umidade nos blocos que vai estimular a frutificação. Então a gente vai, né, essa ideia de fazer a cada 2 vezes por semana é para estar escalonando e sempre ter colheita, né? Porque o shiitake é um cogumelo que a gente tem colheita todos os dias. Então esse bloco, esse lote aqui, né, a gente vai separando por lotes, né, que estão divididos por esses ferros e com as plaquinhas para identificar. A gente abriu no sábado, então você pode ver que já está, né, vindo os brotos, está forrando o bloco de broto. Daqui uns 5, 7 dias, eles vão estar em ponto de colheita, que o ponto de colheita deles não é de acordo com o tamanho, mas sim da abertura do chapéu. Você vê que esse aqui está começando a abrir. Esse aqui já está um pouco mais aberto. Quando ele estiver um pouquinho mais aberto, já é o ponto de colheita. E isso realmente é uma coisa que muda de um dia para o outro. Bom, e aí o importante que a gente faz essa anotação, né, de quando que a gente abriu o bloco, é porque mais ou menos depois de 1 mês de aberto o bloco, eles vão dar o primeiro fluxo depois de 7 dias, aí ficam 3 semanas descansando, e aí depois eles vão para aquele tanque fazer o choque que a gente fala, que é um choque hídrico, né? Eles ficam 12 horas submersos aqui, que estimula tanto, né, corta o oxigênio deles quando dá um encharcamento nos blocos, que estimula o segundo fluxo. E a gente faz isso, podemos dizer, até o 3º ou 4º fluxo, dependendo assim o quanto o bloco aguenta, né? A gente aproveita o choque para colher esses outros 20, né? Que, tendo espaço, né, tem que aproveitar ao máximo esses blocos. Aí aqui é o tonel que eu estava falando, né, da serpentina, que é para ajudar no aquecimento. Isso. Da temperatura. É. Aí aqui é um shiitake nosso, que a gente acabou de embalar. Nossa, enorme, né, cara? É, tá bonito. A gente prefere usar sacos de plástico ao invés das bandejas de isopor, né? Ser um pouco mais ecológico. O isopor é complicado, por mais que o plástico não seja dos melhores, mas ainda tem, né, uma reciclagem. E a gente normalmente faz embalagem de 200 gramas ou de 1 quilo, né? De 1 quilo sendo mais para atender restaurantes, 200 gramas ou para cliente final ou para revendedores, né? E além do shiitake, a gente tem, né, outros cultivos aqui no sítio. A gente está com uma pequena produção de morango, né, na calha. Aí essa estufinha a gente aproveita para, além do morango, a gente faz as nossas mudas de hortaliça, né? A gente trabalha tanto com os clientes consumidores finais, né, das cestas, a gente abre a opção de comprar shiitake à parte. A gente trabalha com restaurantes em São Paulo, né, muitos com foco orgânico, outros não. E a gente trabalha com feirantes, né, e distribuidores de orgânicos. Então, a gente tem mais ou menos esses clientes. A gente manda para São Paulo uma vez por semana, e de lá a gente tem um parceiro que faz a distribuição para a gente. Aí funciona mais ou menos assim, aproveita um frete que já tem na cidade que vai para São Paulo, chega no Ceasa, o parceiro vai lá, pega e distribui os shiitakes toda quinta-feira e as cestas de orgânicos também.